aí. Eu que não li, desculpa. Obrigado, gente. Estamos Você gravando não olhou agora. o chat. Vamos lá. É a doutrina dos anjos guardiãs, ou espíritos protetores, das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Essa é a explicação, né? Também. Sexto, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Ok, de novo, gente, o mesmo exercício. O que ele está falando aqui que está alinhado com a doutrina espírita? Nós só atingiremos essa que ele diz aqui, né? Eu acho que nós só atingiremos, né, o grande todo, vamos dizer assim, o último grau na hierarquia quando vamos nos depurarmos. E essa depuração se dá justamente nessa zona entre o céu e a terra, ou seja, as zonas umbralinas. Ficaremos ali o tempo necessário, é isso? Eu acho que ele fala que do intermédio, né, do vínculo que a gente tem com o mundo espiritual é através dos espíritos que nos acompanham. O link, né, que a gente tem. Nunca a gente vai falar direto com divindade. Isso. Também entendo assim, Flávia. É habitado por espíritos, né? Como é, Angélica? Os espíritos vivem neste espaço, né? E que eles são os nossos intermediários com Deus. Isso, então. Então, ele está Deus falando se aqui do comunica plano... com o homem, né? A comunicabilidade, né, com os espíritos. Exatamente. Porque nós ainda estamos muito, muito atrasados, né? Para termos esse merecimento, né, de ter contato com a divindade máxima. Precisamos Não, mas isso, desses veja bem. espíritos para nos auxiliar. Veja bem. Só para a gente organizar aqui a nossa sala, quem quiser falar, bota a mãozinha, porque aí vai entrando na ordem aqui, a gente vai conseguindo dar a vez para cada um, tá? De fato, Desculpa, ele Mauro, fala... eu sempre falo. Não, Desculpa, tem problema tá? não, gente. É só para a gente É que eu organizar. quase não usava Zoom, eu não sei usar muito bem. Sem problema, gente. Se tiver Desculpem. dificuldade com a mãozinha, abre o microfone. Mas ele está dizendo aqui o seguinte: primeiro, né, ele ressalta a figura desse gênio, que ele chama aqui de demônio, que nós já entendemos, né, que não é a visão demoníaca da igreja, e sim uma denominação dada à época para a classificação dos gênios, desses espíritos que nos acompanham. Então, ele fala que eles são os interlocutores entre a divindade e nós, que nada mais são do que dos nossos anjos guardião, do mentor espiritual, dos amigos espirituais, ou seja, dos espíritos que fazem essa interface de comunicação entre a vontade divina e as suas orientações junto a cada um de nós. Tudo bem? Isso é um ponto importante que ele diz aqui. Outra coisa que ele fala, que nós não falamos, Deus não fala diretamente conosco. E é uma verdade. Com quem que Deus vai falar diretamente? Com os espíritos puros, que já estão na condição de co-criadores de Deus no plano maior. Os cristos, né? Crísticos, né? Então, o que acontece? Eles recebem lá as suas orientações, nas suas determinações divinas, e vão conduzir esse processo. Então, um exemplo aí, mais próximo de nós, Jesus, né? Então, Jesus conduziu todo o processo de construção do nosso planeta. Ele fez sozinho? Não. Com certeza, uma série de outros espíritos colaboraram com ele, ele sendo o grande arquiteto, né, do nosso planeta, e esses espíritos, então,
colaboradores do Cristo levaram a termo essa, com certeza, determinação divina. Porque também Jesus, por mais puro que ele seja, ele não tem essa carta branca, né, para fazer qualquer coisa no universo. São cumpridores das leis divinas, só que recebem já diretamente de Deus as suas determinações. Então, isso é para que a gente entenda e faça a devida transposição do que foi dito lá atrás para o que a doutrina hoje já nos revela de uma maneira bem mais clara, mais aprofundada, né, mais detalhada. Tudo bem? Quer falar aí, Valdenir? Só lembrando aí, como você falou, o Cristo mesmo falou inúmeras vezes, eu vim fazer a vontade do Pai, não é a vontade dele. Então, ele cumpre a vontade do Pai. Então, os espíritos crísticos, os cristos, né, têm esse contato direto com Deus e têm, por sua vez, equipes de trabalhadores, segundo o Chico, né? Jesus tem inúmeros ministros, dentre eles, o Sócrates é um deles. Então, mesmo o Cristo ainda tem outros intermédios, outros até chegar a nós. Lembrando aqui daquele pedido do Chico a Maria, quando ele estava sofrendo muito. Segundo alguns estudiosos, ele pede ao Emmanuel, o Emmanuel pede a Paulo, Paulo pede a João, que chega a Maria. O pedido do Chico. E a volta é a mesma. A Maria dá o recado para o João vai para Paulo, Paulo para o Emmanuel traz para o Chico. Então, essa hierarquia, nós estudamos lá no item 100, lá do Livro dos Espíritos, essa escala espírita, ela continua valendo. E o Sócrates já falava dela. É através desses gênios, desses demônios, que a divindade fala conosco. Ou em estado de vigília, ou durante o sono. Estado de vigília, quando estamos, né, concentrados, orando, é uma maneira de nós entrarmos em contato com a divindade através dos amigos espirituais. Tudo bem? Vamos lá, Glaucio. Flavinha, você quer falar? Não? Tá bom. Vamos lá, Glaucio. A palavra daemon, na qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada a má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se destacavam espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também, o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília, durante o sono. Ponde, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. Ok. Okay. Continuo? Por favor. Sétimo. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a essa vida, que não dura mais do que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Pode completar. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Ok. Então, essa pergunta, né, ela é muito interessante. Por quê? Se nós já desde aquela época compreendêssemos esse chamamento, talvez nós tivéssemos acelerado bastante o nosso caminhar, né? Ou seja, se a gente projetasse as nossas vidas sempre com o objetivo futuro,
no que diz respeito à nossa vida espiritual, daríamos o devido peso, o devido ajuste às experiências físicas. Entenderíamos A gente era muito bruto, né? É. A gente era Entenderíamos muito que as bruto. experiências físicas correspondem a degraus. Cada vivência deveria ser vista como um degrau para que nós subíssemos, ascendêssemos na nossa condição espiritual. Então, como degrau, eu teria que fazer todo o meu esforço para poder vencê-lo. A gente não gasta energia para subir uma escada? Então, cada degrau seria esse despender de esforços para que nós pudéssemos sermos pessoas melhores em cada encarnação, tanto no aspecto cultural, intelectual, quanto no aspecto moral de valores. E assim, daríamos o devido peso, né, às coisas materiais, aos relacionamentos, às parentelas, aos contextos de vida ao qual cada um de nós hoje está submetido. Então, a nossa compreensão diante das dificuldades, diante das facilidades, seriam todas elas vistas como oportunidades dessa ascensão. Então, veja que isso lá atrás já era ventilado, né? E a preocupação era com a alma. A alma, exatamente. São Brás. Desculpe, gente. Fala, Pedrão. Eita. Fala aí. Vai. Toma uma água. Toma uma água Água. purificada aí, Valdenir. Pega uma água. Ele também Então, faz passa uma tua água pra ele, comparação. Bel. Ele também faz uma comparação com a brevidade da vida, né? Com relação à eternidade. A brevidade da vida no corpo físico. Exatamente. Exatamente. Porque o que são 80, 100 anos, né, de vida física diante da eternidade, né? É um piscar de olhos. Então, assim, É verdade. à medida que a gente estuda, que a gente compreende essa proposta que o Espiritismo nos traz, e que não é exclusividade do Espiritismo, por isso que a gente fala, não é exclusividade do Espiritismo. Isso já era ventilado, isso já era conversado, já era propagado muito antes do cristianismo. Então, isso já é uma herança, uma semente, né, que, de novo, sendo prepostos de Jesus, já vinham trazendo, né, ao longo das nossas etapas reencarnatórias, para que um dia consigamos chegar a uma condição mais favorável espiritualmente. Ainda somos muito endurecidos, ainda somos muito rebeldes, resistentes a esse processo de melhoria. Mas a gente está vendo aqui que Jesus está fazendo a parte dele. Ou seja, desde o início, colocando os elementos que, se nós prestarmos atenção, nos conduzirão a uma vida mais feliz. Essa vida feliz, de novo, para as condições espirituais. Porque, muitas das vezes, para alcançarmos essa felicidade, essa verdadeira felicidade, temos que passar por tribulações. Então, é essa leitura que é importante e que vai nos ajudar a ver a vida por um outro prisma, né? Refeito agora, Valdenir, pode falar. Perfeito. Está lembrando aqui da preocupação já como seria, que há 500 anos antes de Cristo, com a preocupação com a alma. O filósofo, ou seja, não só, o homem de bem, o estudioso, o entendido, ele está preocupado com a alma, não com o corpo. Porque ele diz, né? Por que eu tenho que pensar no corpo e não numa eternidade? Por que eu tenho que pensar num corpo material, temporário, e esquecer de um corpo permanente, eterno?
Isso já é uma preocupação de 500 anos antes de Cristo. E continua conosco hoje. Muitos de nós ainda temos, muitos de nós, até espíritas, né? Ainda temos mais preocupações com o corpo do que com o perispírito, com o espírito. Tem uma página do Emmanuel que diz lá, né? Nós gastamos grande parte do tempo lavando o corpo. Eu passo fio dental, escovo o dente. Não quer dizer que eu não tenho que fazer isso. É claro que eu tenho que fazer isso. Cuidar do corpo e do espírito. Mas eu faço tudo isso e acabo não tendo cuidado devido com o espírito, que é o elemento eterno, que é o ser que comanda esse corpo. E nós vivemos como se fôssemos matéria. Estamos longe de sermos filósofos na percepção de Sócrates e de Platão. Perfeito. Vamos lá, Glaucia. Yes. Se a alma é imaterial e tem de passar, após essa vida, um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, compondo-se, volta à matéria. Desculpa, estou muito mal aqui. Decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na Terra. Ok, de novo aí, né? Quais são os conceitos que estão aí presentes? Logo de cara, ele dá um conceito extremamente importante. Cuidar mais da alma do que do corpo, né? Seria isso. Como? Cuidar mais da alma do que do corpo que a gente cuida, que a matéria vai passar, vai se decompor. E o espírito não. Sim. Que mais? Ele remete aos tipos de espíritos, não, Mauro? Também. Os diferentes graus de espírito? Sim, ele fala aqui. A palavra manchada, que no caso que eu acho que ele utiliza, é o que caracteriza, no caso, as imperfeições que a gente ainda chega lá, né, no outro lado ainda, com essas manchas, que são tudo que a gente ainda não conseguiu vencer. Isso, orgulho, as nossas imperfeições. Isso. Que a impede de se levar até o divino e a retém nos lugares de sua morada terrestre. Perfeito. Ok. Espera aí, Pedrão. Fala, Isabel. Eu gostei porque ele diz aqui que a gente tem que cuidar da alma. Ele até tem um lance muito bom, que ele é a ética da virtude, né? Não se preocupar com coisa material. E eu acho legal que ele fala aqui, alimente de ciência e pensamentos. Do mesmo, ele não fala para a gente não tomar conta do corpo, mais da alma, mas ver que ela é imortal, imaterial. Quer dizer, cuidar tão bem da nossa alma quanto da gente cuida do nosso corpo, alimentar, que ele fala de ciência e pensamentos. Quer dizer, intelectualmente e moralmente, a gente crescer até chegar à pureza, que ele fala. Pedro, pode falar. Eu entendi aqui que o Sócrates quis dizer que a morte não existe, né? E que, mesmo morrendo, ele vai voltar a nascer de novo. Não volta à matéria, né? Vai nascer de novo. Então, nesse início aqui, eu entendi mais ou menos isso. Exatamente. E o que ele destrói? Oi, quem está falando? O Emerson. Eu cheguei agora, desculpe o atraso. Não, o que eu pude entender também é que cada aspecto a gente tem na parte material e a parte espiritual, a nossa alma não é daqui. Ela é do outro local. Enquanto que a gente se desprendendo da matéria, ele fica para trás. E a matéria, o espírito continua se elevando moralmente, ele vai para outro local.
Então, quer dizer, a localização de cada um deles. Quando a gente está na matéria, estando na matéria, a gente tem que preservar. Mas, na verdade, o que a gente deve se preocupar é em melhorar o espírito, porque, em certo momento, ele vai se desprender dessa matéria e vai para o local específico. Exatamente, a depender dessa condição espiritual alcançada, né? Ulisses, você quer falar? Abrir o áudio? A Angélica também. Uhum. Não? Tá bom. Fala, Angélica. Não, eu acho que o Emerson falou aí, porque o que eu grifei aqui, quando eu estava estudando, é que ele fala, importa distinguir muito bem a alma pura da alma manchada. Sim. Essa importância que ele destaca. Sim, porque são condições espirituais distintas e que vão nos colocar em níveis também diferentes no plano espiritual. Diferentes níveis. Né? Exatamente. Agora, ele fala aqui também uma coisa, ó. Diz assim, se a alma é imaterial, então ele já vai fazendo as considerações. Se a alma é outra coisa diferente da matéria, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial. Então, ele reconhece que esses gênios e a nossa alma, após a morte, assume a sua característica original. Ou seja, ser outra coisa, que não diz o quê, mas outra coisa diferente da matéria. Assim como nós vamos habitar um mundo diferente da matéria como conhecemos. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Então, o nosso corpo, que é material, que é uma agregação de elementos materiais, quando entrar no processo de desagregação, volta igualmente a fornecer os mesmos elementos materiais da qual ele se originou. Então, essa reflexão ela também é importante, porque ele aqui já definia, não é bem definia, mas ele trazia a teoria, a proposta, a hipótese de que a alma é algo diferente da matéria, que sobrevive à morte e volta a um outro plano que é comum ao seu estado, ou seja, um estado imaterial, que também é uma definição que nós temos no Livro dos Espíritos a respeito dessa condição do espírito, né? Então, ver como nós enxergamos aí as estruturas, né, de sustentação da doutrina espírita já sendo trazidas por esse grande filósofo, né? Diga, Isabel. Eu achei também bem legal o que o Emerson falou, porque realmente aqui no final, quando fala que as impurezas materiais é que impedem de elevar-se para o divino e que retém a gente em lugares como a Terra. Então, tipo assim, realmente, o dia que a gente for puro, a gente não vai precisar nem mais dessa matéria, e porque as impurezas dessa matéria, a gente vai liberar elas e vai fazer a gente ascender para os mundos celestes, né? Divino, que aqui fala. Então, quer dizer, realmente está falando exatamente o que a gente acredita no Espiritismo, né? Perfeito. Ele fala também dessa alma ou pura, digamos assim, ou mais pura, que se alimenta de ciência, de pensamentos. É diferente das almas impuras, manchadas, que ainda têm dificuldades dessa conexão. Lembrando aqui a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala, eu vos alimentei com leite, porque vocês não suportariam o alimento sólido. Então, nós ainda, almas manchadas, ainda temos muita dificuldade desse contato, dessa nutrição no pensamento de Deus. Ainda não nos afinizamos muito bem com esse pensamento, com essa pureza a que Deus nos convida, nos convoca. E é muito interessante ele falar também que a alma vai para o mundo imaterial. Aí ele fala lá da pluralidade dos mundos.
né, lá do capítulo 3 também do Evangelho. E o corpo, como matéria, se decompõe, voltando a fazer parte da matéria do planeta em que o corpo foi formado. É uma decomposição. Um vai para o mundo material, o outro vai para o mundo espiritual. E aqui tem muita conexão também com Paulo, quando ele também, escrevendo aos Coríntios, semeia esse corpo material e ressuscita esse corpo espiritual. Então, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Paulo e Sócrates e Jesus e Kardec estão assim numa afinidade, né, espetacular. Muito interessante isso. E a gente percebe também nessa fala, né, já lá naquela época, a destruição da ressurreição, né? Uhum. A destruição da ressurreição, porque quando ele diz, né, a morte do corpo, a desagregação e a volta dos seus elementos primitivos ao seu estado natural, ele já mostra ali nessa reflexão de que a recomposição, a recombinação para a ressuscitação seria algo impossível, né? Então, a gente vê bem que lembrado, bem lembrado. a teoria da reencarnação, por outras abordagens, já estava sendo ali propagada também por Sócrates. Uhum. Diga, Ronald. Paulo, Bom, não é daí que vem aquela expressão do pó viestes, ao pó voltarás? Também, né? Também. Sendo que é uma visão alegórica disso, né? Nós não viemos do pó, né? Nós temos uma formação, uma origem divina que não é de um elemento material, como conhecemos, né? É de um elemento espiritual. Diga, Pedro. eu li alguns livros em que Pitágoras também vamos dizer assim, tinha esses mesmos pensamentos. Seria isso? Eles eram, se eu não me engano, discípulos, não eram? Ou próximos, ou contemporâneos. Eles foram mais ou menos contemporâneos. É. E os filósofos, né, Pitágoras, sim, Pitágoras esteve no Antigo Egito, ele estudava, ele era um iniciado. Tanto é que é Pitágoras que traz para a Grécia a expressão do conhece-te mesmo. O autoconhecimento é Pitágoras que traz do Antigo Egito para a Grécia e que Sócrates depois assume como um ponto importante da evolução da alma, o autoconhecimento. Aí está lá no Livro dos Espíritos também. Então, o Pitágoras é antes de Sócrates, mas o Sócrates é, digamos assim, um seguidor da ideia, ou pelo menos de algumas ideias do Pitágoras, que há uma coincidência nas ideias. Eu nem digo que seria, de repente, coincidência, né, Valdemir? Como nós já estudamos aqui, existem os continuadores. Coincidência, né? aspas. Tem um continuador daqueles que estavam ali já escalados para trazerem essas mensagens, né? Perfeito. Vamos adiante, então, terminar aqui esse comentário? O tempo voa, né? Nossa. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insiste na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas. Exatamente. Céu e Inferno, parte 2. Então, o que acontece? Sócrates, Platão, Pitágoras, né, esses caras todos criaram teorias, porque eles não tinham como comprovar muitas coisas, né? Mas eles traziam essas reflexões baseadas em quê? Na coerência, na lógica, né? Em propostas consistentes dentro dessas teorias que eles elaboraram para explicar algumas coisas. Daí a filosofia, né? A arte da filosofia se baseia nisso. E aí Kardec teve, então, a incumbência de que, através das comunicações dos espíritos, comprovar cientificamente, né, essas teorias que já vinham sendo trazidas. Olha quanta similaridade
né, nós encontramos aqui nas falas de Sócrates, Platão, né, e o Pedro até lembrou aqui do Pitágoras, e as comprovações que Kardec estabeleceu com as respostas dos espíritos. E aonde Kardec se calçava para montar as perguntas para os espíritos? Nessas teorias. Muitas coisas Kardec tirava da Bíblia e perguntava para os espíritos: é isso aqui assim mesmo? E a Bíblia está calçada em quem? Em Jesus. Se nós andarmos mais para trás, né, e a época lá se estudava muito filosofia, né, as histórias, as escolas, na verdade, eram estudos obrigatórios, estudar as filosofias, com certeza essas propostas, essas hipóteses filosóficas, Kardec as conhecia. E ele colocava a comprovação dos espíritos. Por isso que ele diz aqui que Kardec comprovou através, né, das comunicações, da universalidade do ensino, da metodologia que ele estabeleceu para que pudesse extrair daquelas comunicações as verdades, né, frente a muita coisa que ele, à época, ou duvidava, ou questionava, ou eram verdades absolutas, pura e simplesmente por dogmas religiosos, e ele então pôs à prova da versão dos espíritos a respeito de tudo isso. Muito interessante aqui o comentário. Pode continuar? Vamos Ainda continuar? faltam 10 minutos. Tá Tem bom. tempo. Então, se a E morte tem 9, fosse a né? dissolução... E tem 9. É o 9. Isso, desculpa. Item 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganharia com a morte os maus, pois se viriam livres, e ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aqueles que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com o que se lhes são próprios, só poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Era fácil morrer, né? Olha, de acabava novo, tudo. gente, Assim, né? o que ele diz aqui, de novo, tem o princípio, né, espiritual aqui, espírita, né? Que Kardec também perguntou exatamente isso. Então, ele já aqui já dizia, onde estaria a lógica, né, do mal ou do bem, né, nessa vida, se não tivesse uma continuidade? Ele diz aqui, ó, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus. E não é uma verdade? E nós não vamos ver isso, né, nas discussões que Kardec tem também, e traz lá no Livro dos Espíritos sobre isso? Então, só faz sentido nós buscarmos as nossas virtudes, buscarmos os conhecimentos, porque nós teremos uma continuidade e um benefício diante desse esforço de transformação, de melhoria. Senão, poderemos viver de qualquer jeito, morreu, acabou aquela consciência, acabou aquela individualidade. Então, à época, ele já mostrava que não poderia ser assim. Não tinha como comprovar. Né? Por isso que ele fala aqui em termos de teoria. Se a morte fosse a dissolução completa, é a teoria que ele está trazendo. Então, muito ganhariam os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Muita gente que não desenvolve uma consciência de religiosidade ou de continuidade dessa individualidade após a morte, acha mesmo que com a morte, e aí a morte em qualquer situação, inclusive do suicídio, podem levá-los a cessar todo esse sofrimento aqui. E é isso que nós temos que, como bandeirantes, né, do Espiritismo na Terra, levarmos a esses irmãos um outro entendimento a respeito desse ponto, para assim ajudá-los
a não encontrar pela porta do suicídio a fuga das suas experiências, né? Mas a gente vê que essa teoria já era trazida lá atrás. Muito, muito interessante. Seria uma vantagem para os maus e uma grande desvantagem para os bens, né? Para os bons. Né? Para que seria bom? Né? Não valeria a pena ser bom, ou não vale a pena ser bom, se tudo se dissolve com morte. Então, não valeria a pena. Então, esse é um outro estudo, né, que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, e aí da meritocracia. Então, cada um colhe aquilo que planta, né? A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Então, se eu faço bem, outro faz o mal, não faria diferença nenhuma. Seria um grande prejuízo ser bom. Então, não valeria a pena ser bom dentro dessa teoria aqui do Sócrates. Vamos lá ler o comentário. Alguém colocou? A Flávia, né, colocou aqui um comentário, deixa eu ver aqui. Flavinha colocou assim: isso que falo com meu marido todo dia. Para ele, morreu, acabou. Flávia, tem que fazer a sua parte aí, ajudá-lo a entender de outra forma, né? É um trabalho diário. Mas ele vai morrer também e vai comprovar que a existência continua depois. Ele também vai desencarnar, fica tranquilo que ele vai poder comprovar depois. Eu brinco com ele assim, quando você estiver lá no mundo espiritual, você vai lembrar assim, bem que a Flávia falava que realmente não morreu, não acabou, existe o mundo espiritual. Eu falo que ainda bem que você é um cara muito bom, assim, pelo menos essa encarnação você é um cara muito joia, porque, olha, você vai assustar. Mas sendo bom que é importante. Fazer o bem é que é importante. A crença é secundária. Sempre fazer o bem é melhor, né? Com certeza. Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte ou nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, consequentemente, incentivo para o mal, que o mal tem todo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é, para o mal, o passar desta para outra vida. A entrada na vida futura. Esse é o Inferno, parte 2, capítulo 1. Perfeito. Temos que fazer melhor, né? Aqui, né? Há quantos e quanto tempo a gente já vem ouvindo isso, né? Porque nós passamos por isso aí, gente. Ninguém está caindo aqui agora de paraquedas, não. A gente já vem uma trajetória longa aí, né? Ouvindo essas mesmas recomendações de variadas formas. E isso é muito importante que a gente entenda, porque hoje, com o advento do Espiritismo, ao qual todos nós estamos aqui mergulhando para entender melhor, nós estamos tendo com mais clareza aquilo que já ouvimos há tempos, né? Há tempos. Fala, Bel. Queria falar que até essa história do caso do marido da Flávia, até isso comprova as reencarnações, né? Porque eu fico vendo, se a pessoa nasceu aqui numa situação de que ela veio, por exemplo, cair numa religião, numa família que a religião não acredita nisso. Então, para que eu estou fazendo bem? Se eu acredito que depois acabou, para que eu vou ficar me esforçando? Então, essa inerência de fazer o bem, isso já vem com a gente, mesmo acreditando que acabou quando morrer, entendeu? Então, quer dizer, isso, mais uma vez, prova nas reencarnações, porque se eu realmente acreditasse que tudo acabou, para que eu vou me esforçar em fazer o bem? Eu não estaria fazendo bem, não. Desculpe, mas eu não estaria mesmo. Porque é tão mais fácil fazer o mal, né? Para que eu vou me esforçar, gente? Eu fico vendo, então, só isso, só esse lado de que a pessoa já tem essa índole boa, faz o bem mesmo acreditando nisso, já prova que ele vem de outras, aprendeu isso em outras,
entendeu? E mesmo que não esteja ignorante do fato de que existe outra coisa, mas ali, ó, no interiorzinho dele, ele sabe que tem que fazer o bem. Ele fala para mim que foi a educação que ele recebeu do pai dele, que a gente tem que ser correto, justo. Ele fala isso para mim. Não, é uma coisa inerente. E tá certo, né? Nós temos que lembrar, Não né, tem que nada a nós ver, não somos, tem nada a ver. nós somos de origem divina, né, gente? Nós Sim. somos criações divinas. E a lei de Deus está inscrita em nós. É Então, isso que eu ia falar, isso que eu ia lembrar. A lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Não é só do espírita, é do espírito. Então, seja ele católico ou ateu, espírita ou não, a lei de Deus está escrita lá. Então, todos nós temos em nós a noção do bem e do mal. Às vezes, escolhemos errado. Ou, na grande maioria das vezes, né, a gente escolhe errado. Mas todos temos essa lei escrita em nós. Inclusive, o marido da Flávia. Ele está lá com a lei escrita Mas lá bem no que ele, coração dele. bem que ele tem que almoçar todo dia escutando vocês. Aí eu estou fazendo essa... Eu faço de bobo, Catequese. deixo lá ligado, essa catequese, assim, debaixo dos panos. Ele tem que almoçar todo dia. Miranda, Eduardo, vocês dois amanhã. Flávia, posso falar? fala, Glaucia. Quando eu comecei a namorar meu esposo, isso há 30 anos atrás, eu fazia o curso do centro, que era às sextas-feiras, né? E aí ele ficava intrigado que toda sexta-feira eu encontrava essa turma, que toda sexta-feira, que turma era essa que eu encontrava? Aí ele, ou por ciúmes, eu não sei porquê, ele se juntou no grupo e começou a ir. E ele Deixa eu ver passou de os 3 perto. anos lá fazendo os cursos. Ô, Deixa eu ver de Glória! perto quem é esse pessoal. Aí ele fez o curso, nisso a gente casou, tivemos filho e continua. Agora ele virou espírita, porque ele foi fazer os cursos comigo. Que maravilha. Tem que Boa chamar ele inveja de no grupo você, aí amigo. para estudar com a gente. Pois é, a semana que eu comecei a ler, ele falou assim, eu posso participar? Eu falei, não sei não. Ah, Gláucia, tem que estimular. Deixa ele. ele, Cláudia. Eu vou convidá-lo, eu vou falar para Isso. ele. A Gláucia está com medo das aberturas aqui, entendeu? Que nem a minha irmã Andréia faz, sabe? Aquele share, aquele compartilhar. Não tem problema não, Cláudia. Estamos entre amigos. Bom, gente, Tá vamos certo. lá. Vamos Eu diria que encerrar nós o dia estamos de entre hoje. irmãos. Posso pedir um negócio, Pode. Mauro? Para quem vai fazer a prece de encerramento, eu vou fazer uma cirurgia amanhã de manhã, 11 horas do Brasil. Se pode vibrar por mim, por Com favor. certeza. Com Obrigada. certeza estaremos conectados com você. Obrigada. Bom, Tá tudo antes de certo. fazer a nossa prece, né, vamos abrir o nosso vídeo aí para fazer a foto, senão eu esqueço. Então, quem desejar, Lembrar da rádio amanhã. por favor, abra o vídeo para poder sair na foto, senão vai sair só o nomezinho. Espera aí que tem mais uma página. Pronto. Lembrar, como o Valdemir falou, né, da Rádio Rio de Janeiro, não só amanhã, né, gente, porque a gente está lá, mas todos os dias. Tem tanta programação boa lá. Então, vamos buscar criar o hábito de fazer esse vínculo com a rádio e com a programação, que isso nos ajuda e ajuda a rádio muito na continuidade lá das suas programações. Tá bom, gente? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir à Flávia, né, que possa fazer a nossa prece. Pode fazer, Flavinha? Posso. Que Jesus te ampare, que as suas palavras sejam as nossas de agradecimento pelo encontro de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos essa oportunidade de estudar o seu Evangelho, nos aprofundar cada vez mais nessa doutrina tão linda, que só vai nos colocar cada vez mais no caminho correto que a gente sabe que a gente tem que seguir. Às vezes a gente se sente um pouco frágil diante das situações da vida, mas temos que ter certeza, Senhor, que o Senhor sempre está conosco
É muito bom estar aqui estudando esse Evangelho. Agradeço a todos os amigos espirituais que nos amparam nesse momento, que todas as famílias aqui representadas possam ser abençoadas, e que a sua paz, Senhor, atinja a todos os nossos irmãos, até aqueles que ainda não conhecem. Possamos ter uma noite de sono tranquila e abençoada junto aos nossos amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Então, amanhã, pessoal, 11 horas, vamos lembrar da nossa irmã Gláucia, vamos mandar vibrações, né, de saúde, de equilíbrio, de serenidade para ela, e temos a certeza que vai tudo correr bem. Tá bom, Gláucia? Obrigada, é simples, eu vou operar o cotovelo, acho que eu estou falando demais para os cotovelos. Mas como a gente não tem pressa para voltar para o plano espiritual, não custa pedir ajuda, né? Pois é. Obrigada. Um beijo, gente. Hoje o assunto da rádio foi isso, foi cura espiritual. Até segunda, logo. boa Um semana beijo para a todos. todos. E amanhã lá na rádio, por favor, nos ajudem a fazer o programa. O Valdir sempre fala, né? Nós precisamos da presença de vocês para que o programa aconteça. Então, estejam lá. Um beijo. Senão não tem grande. programa, né? Pois Se não é. tiver ouvinte, não tem programa. Fiquem com Boa Deus, hora gente. para Um você. abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, um abraço a gente. Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.